Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar na estrutura de uma sessão de RPG que se passa na Caatinga brasileira, com um grupo de agentes tentando sobreviver a um jogo mortal. O material já começa com uma tensão altíssima, o que é ótimo, mas vamos ver como refinar o ritmo e a apresentação dos mistérios para maximizar o impacto. Então, primeiro ponto. A estrutura do episódio equilibra bem a exploração e a revelação de mistérios, mas o ritmo da tensão interna do grupo poderia ser bem mais explorado para aprofundar o drama. O que me chama a atenção é a velocidade, sabe? A narrativa pula de um evento externo para o outro. É a chegada, a descoberta da base, a cidade, o combate. Uma coisa atrás da outra sem parar. Quase como o medo do silêncio, né? A história introduz conflitos internos que são muito potentes, tipo a paranoia sobre quem vai ser o próximo sacrifício, a briga por recursos que estão acabando, mas antes que isso possa ferver de verdade, aparece um problema novo de fora e toma conta de tudo. Sim, a mecânica da recompensa, por exemplo, ela cria uma tensão imediata ali sobre a comida, mas logo depois chega o homem ferido. E o foco muda. Completamente. Exato. Então, a fraqueza aqui não é que falta conflito, é que falta espaço para o conflito entre as pessoas respirar. E ao priorizar sempre a trama externa, a narrativa perde a chance de aprofundar o nosso investimento emocional nos personagens, sabe? E nas relações frágeis que eles estão construindo ali na pressão. Exatamente. A sugestão, então, seria criar uns momentos de respiro estratégicos. E não é pausa na ação, não é isso. São momentos em que a ameaça de fora recua um pouquinho, só o suficiente para forçar os personagens a se confrontarem. A tensão não some, ela só muda de foco. Mas aí não corre o risco de matar o ritmo? Essa sensação de que não tem um segundo de paz é um ponto forte. É um risco, sim, mas acho que dá para controlar se o respiro for produtivo para o drama. Não é para relaxar, é para o conflito interno escalar. Pega, por exemplo, a cena em que eles descobrem as regras na parede da casa. A história passa por isso muito rápido. Sim, eles leem e já se dividem para explorar. E se em vez disso a gente esticasse essa cena? Imagina uma discussão de 10 minutos, ali mesmo. Alguém lê a palavra desertor e pergunta em voz alta. O que isso significa? Se um de nós não aguentar e tentar fugir, a gente vai ter que caçar ele? Nossa, sim. E outro personagem poderia focar no sacrifício. E se o próximo for um amigo nosso? A gente vai só entregar? A cena não teria monstros, não teria tiro, mas a tensão seria altíssima. E estabeleceria as apostas morais do grupo. Exato. A ação para, mas o drama acelera. É essa a ideia. Entendi. Gostei. Outro momento que me vem à mente, então, é o caminho de volta depois da luta com o zumbi de tarrafa. Eles acabaram de ver uma coisa horrível e agora tem um novo sacrifício, o Henry andando com eles. Essa caminhada podia ser uma cena. Perfeito. O silêncio pesado, a adrenalina baixando e dando lugar para o horror. Talvez o Jay, que é mais pragmático, comece a fazer umas perguntas para o Henry, tentando tirar informação. Enquanto o Aguiar, talvez mais abalado, tenta criar alguma conexão. A tensão ali seria sobre como eles tratam essa pessoa que eles têm que proteger, mas que ao mesmo tempo é um lembrete constante de que eles podem ser os próximos. E para fechar com um terceiro exemplo, a chegada do homem ferido. Dava para adiar um pouco, deixar a tensão da falta de recursos e da recompensa marinar, mais tempo forçaria escolhas. Quem come hoje? Quem fica com a última garrafa de água? Isso transforma o gerenciamento de recursos, que é quase uma coisa de videogame, num drama de personagem de verdade, né? Testa alianças, testa valores. E essa tensão interna fica mais poderosa quando eles sentem que o mundo tem uma lógica. O que me leva ao segundo ponto. Os vários mistérios que, por enquanto, estão meio soltos. Sim, esse é o segundo ponto importante. A gente tem o Serafim Vermelho, os pôsteres de circo, a agenda do Giovanni, a criatura gigante e, no final, a menção a vampiros. São todos elementos muito, muito intrigantes. O problema é que eles competem pela nossa atenção como se fossem coisas separadas. Isso. A sensação é que o grupo está sendo atacado por 5 problemas diferentes e não por um problemão com 5 facetas. E isso pode fragmentar o foco
deixar a audiência sem saber o que é mais importante. A sugestão aqui não é tirar nada, mas começar a entrelaçar essas coisas, sutilmente. Usar pequenos detalhes para sugerir que tudo faz parte de uma conspiração maior, né? E não que são eventos aleatórios. Isso recompensa quem está prestando atenção e dá uma profundidade para o mundo. Exatamente. Pensa no mapa que eles encontram com o rapaz ferido. Já tem os rostos do Aguiar e do Giovanni, o que é ótimo. Mas e se do lado de um dos locais marcados tivesse um símbolo pequeno rabiscado, quase escondido, tipo o logo do circo ou a marca do serafim vermelho? Ah, boa! De repente não são mais 3 mistérios separados. O cara que desenhou o mapa já viu uma conexão entre eles. Isso muda tudo. Muda tudo. E essa mesma lógica se aplica aos personagens. O Giovanni é super enigmático. E se, quando ele fosse dar uma informação, ele usasse uma metáfora de circo? Uma coisa sutil, tipo, no fim das contas, somos todos só artistas neste grande espetáculo, não é mesmo? A gente começa a pensar. Ele sabe do circo, ele faz parte. Exato. Gosto muito dessa ideia de usar o simbolismo na linguagem. E para conectar a parte religiosa, o culto do serafim vermelho, com a ameaça mais física, os vampiros, a ideia das estatuetas é um bom começo. Sim, no material, as estatuetas do serafim vermelho podiam ter um detalhe estranho, tipo dentes afiados debaixo do capuz, para já ir plantando a semente dos vampiros. É uma ótima pista visual, mas não corremos o risco de entregar o jogo muito cedo? Se for óbvio demais, a surpresa se perde. É um bom ponto. Tem que equilibrar. E se o detalhe não fossem os dentes, mas algo na postura da estátua? Ou, sei lá, a base de uma delas tem uma mancha escura, meio pegajosa, que um personagem com uma percepção boa identifica como sangue seco. Não grita vampiro, mas cria uma conexão entre o sagrado e o violento. Uma pista que só faz sentido depois. Perfeito. Isso transforma elementos que pareciam aleatórios em peças do mesmo quebra-cabeça. E essa capacidade de juntar pistas, cara, de analisar sistemas complexos e achar patrões, que é o coração de um bom RPG, é uma forma de pensar muito poderosa. Com certeza. Quem se dedica a universos assim geralmente tem uma mente mais criativa, mais inteligente, né? E um envolvimento natural com leitura, com resolução de problemas. É uma habilidade de enxergar as conexões importantes no meio do caos. Exato. E esse perfil de quem gosta de decifrar desafios, de se aprofundar em sistemas complexos, combina muito com a dedicação que precisa para estudar para concursos e provas importantes, tipo vestibular, concurso público, concurso militar, OAB, residência médica. Total. É a mesma lógica de dissecar um problema, entender as regras e achar a melhor solução. É isso. Se você que está ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E falando em sistemas e regras, vamos para o nosso terceiro e último ponto. Como as mecânicas de sobrevivência e da base são apresentadas na história. Ah, esse é um desafio clássico. O material traz mecânicas de construção, recursos, melhorias, e isso é bom. Ancora a experiência, dá objetivos claros. O problema é como isso é apresentado. A sensação é que a história para e o narrador lê uma página do manual de regras. Exatamente. Dá uma quebra na imersão, na diegese. A gente sai da caatinga e é lembrado de que, isso é um jogo. A fraqueza aqui é que a descoberta das regras vira uma exposição e não uma exploração. Diminui o mistério. Como a gente faz isso parecer mais orgânico? A sugestão é integrar a revelação das mecânicas à narrativa, pelas ações e descobertas dos personagens. Em vez do narrador explicar um sistema, os personagens descobrem ele interagindo com o mundo. Certo. Vamos deixar isso concreto. O sistema de sucata para as melhorias. Em vez do narrador dizer, vocês podem usar sucata para consertar coisas. Como isso poderia acontecer na história?
Podia começar com um personagem, o Aguiar, frustrado com as condições, ele chuta uma cama quebrada e fala: droga, isso aqui não vai aguentar a noite, a gente precisa dar um jeito. Aí outro personagem, talvez um mais técnico, acha uma caixa de ferramentas e diz: olha, com isso aqui e umas chapas de metal, talvez a gente consiga remendar essa cama. Bora procurar material útil lá fora. A necessidade do recurso sucata nasce de um problema narrativo, de um objetivo do personagem. Deixa de ser um item numa lista e vira a solução para dormir melhor à noite. Exato. E a mesma coisa para as penalidades de sobrevivência. A regra de perder pontos de vida por não beber a água funciona, mas contar ela explicitamente quebra a imersão. Tem que ser mostrar, não contar. Sim, No dia seguinte, o personagem que não bebeu, não ouve, você perdeu 5 de vida máxima. Ele descreve uma dor de cabeça que não passa, a boca seca, a visão meio turva. Aí o narrador informa: você se sente fraco, seus reflexos estão lentos, um golpe que você normalmente aguentaria pode te derrubar agora. A consequência mecânica vira uma experiência sensorial, é muito mais impactante. e vale dizer que o material já faz isso muito bem com a mecânica da intenção. O sino que toca, aquele sentimento primal de fome e sede, aquilo foi introduzido de forma diegética e funcionou perfeitamente. A sugestão é só aplicar esse mesmo modelo para o resto. As regras podem estar num diário rasgado, em mais inscrições na parede, ou eles podem descobrir na marra, por tentativa e erro. E cada regra aprendida vira uma pequena vitória ou uma lição dura, não uma nota de rodapé do narrador. Ótimo, acho que cobrimos tudo então. Resumindo, a primeira sugestão foi usar os momentos de respiro para aprofundar o drama interno entre os personagens. Segundo, começar a entrelaçar os vários fios de mistério, usar detalhes sutis para sugerir que o culto, o circo, as ameaças, tá tudo conectado. E por fim, integrar as mecânicas de jogo de um jeito mais orgânico na narrativa. Deixar os personagens descobrirem as regras do mundo através da exploração. No fundo, os 3 pontos se conversam, né? Aprofundar o drama, conectar os mistérios, integrar as regras. A solução é sempre a mesma: confiar mais na narrativa. Deixar que o mundo e os personagens se revelem pela ação e não pela exposição. São ajustes que vão intensificar o investimento emocional e a coesão desse mundo. Foi uma análise fascinante de um material que tem um potencial imenso. Se você aplicar essas sugestões, a gente adoraria ver o resultado e mergulhar de novo nessa história para uma nova rodada de discussão.